7 minutos com Emmanuel, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Livro Fonte Viva, capítulo 153, intitulado Ouçamos. E logo os chamou. Marcos 1, versículo 20. Comenta o benfeitor. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis. Ante o companheiro desconhecido, que pede cooperação. À frente do adversário, que espera entendimento e tolerância. Ao pé do enfermo, que aguarda assistência e carinho. À face do ignorante, que reclama socorro e ensinamento. Junto à criança, que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na vida pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Emmanuel. O capítulo 1 de Marcos, como já comentamos, apresenta Jesus dinâmico, porque esse é o evangelho da ação. E especialmente nesse versículo comentado por Emmanuel, no versículo 20, nós temos o chamamento de Jesus a Tiago e João Evangelista, filhos de Zebedeu. E é curioso porque Emmanuel separa uma frase, aquela que diz assim: e Jesus os chamou imediatamente, ou chamou logo, urgentemente, mostrando a urgência, a premência do convite. E Emmanuel, nessa belíssima página, nos dá uma dimensão diferenciada. Porque muitos de nós lemos esse versículo e essa passagem como um chamamento de religioso de Jesus aos apóstolos. E, na verdade, historicamente, é isso. Jesus convidando 2 dos 12. Mas quando nós extraímos o sentido espiritual, nós percebemos que esse convite tem um eco. E ele soa até hoje para todos nós e para todos os corações. Um chamado urgente de Jesus. Não Jesus aqui no sentido religioso, no sentido de rito, de dogma, mas o Jesus dinâmico mostrado por Marcos. Um Jesus que reclama uma exemplificação de cada um de nós no dia a dia, na família, no contato com o adversário, no contato com o próprio inimigo, na lida com as dificuldades, com as provas, com as expiações. Jesus é esse professor silencioso, esse mestre oculto que nos acompanha, aguardando de nós o testemunho da lição. Porque a nossa avaliação não é uma avaliação pública, é uma avaliação silenciosa,
É o Mestre observando o nosso coração, no dia a dia, no cotidiano, verificando se absorvemos ou não as lições silenciosas que Ele canalizou para os nossos corações, através das pessoas e das circunstâncias que cruzaram o nosso destino. Todos estamos num teste para sermos aprovados, no teste da assimilação do ensino moral do Evangelho do Cristo. Nesse sentido, o chamamento é para hoje, é para sempre, e por isso diz Emmanuel: ouçamos o chamado. E para aquele coração que escuta o chamado, vale notar a sutileza da interpretação de Emmanuel. Ele retira um versículo do Evangelho de Marcos, que faz referência a um contexto histórico do chamamento do apóstolo Tiago Maior e do apóstolo João Evangelista, e extrapola, ultrapassa o limite da análise puramente histórica para extrair o significado espiritual do versículo. É claro que a passagem diz respeito a um chamamento concreto e efetivo quando Jesus transitava pelo mar da Galileia, procurando formar o colégio dos 12. Mas evidentemente, e próprio Jesus asseverou que as suas palavras são palavras de vida eterna. E hoje, banhados com o conhecimento do Espiritismo e auxiliados pela lucidez e pelo bom senso de Emmanuel, apoiado na obra de Allan Kardec, nós podemos extrair para além do sentido histórico da passagem e entender que esse é um chamamento espiritual, não apenas para Tiago e para João, porque eles ouviram o chamado, eles cumpriram, eles testemunharam a assimilação da lição. Mas será que a voz de Jesus não ecoa? Ecoa. E o eco chega até nós, o eco chega até você, chega até mim. É um convite aos nossos corações, porque os discípulos agora, os convidados, somos nós. E ao atendermos esse convite, nós passamos a extrair do Evangelho lições profundas que dizem respeito ao nosso espírito imortal. Não apenas lições exegéticas, históricas, geográficas, mas lições imperecíveis. E, quando nos apropriamos desse tesouro de espiritualidade presente no Evangelho, aí sim, nós encontramos um roteiro seguro, uma bússola para a nossa jornada. Por isso, o convite agora é para cada um de nós. E, como diz Emmanuel no seu extraordinário poder de síntese, quando ele fala algo, fica difícil acrescentar uma vírgula. Ouçamos.